Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje a gente vai ver se essa pessoa, ele ou ela, está ligada a você ainda ou se já se desconectou. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a água marinha, número 2, a drusa de cristal ou número 3, a raolita. Começando aqui com o grupo de número 1, a água marinha. Ele ou ela ainda está ligado ou ligada a você ou já se desconectou? Aqui a pessoa, ela já se desconectou, em boa parte, em boa medida, tá? A pessoa já se desconectou. Por quê? Porque a carta do Sol revela ela fazendo os processos reflexivos dela. E no ato, nesse ato de fazer essa desconexão, ou melhor, essa reflexão, ela começa a enxergar luz e sombra das coisas. E ela começa a perceber e ter uma intenção de seguir em frente. Por quê que eu falo seguir em frente? Porque as crianças da carta do Sol que estão aqui, elas estão indo em direção para o futuro, tá? Então, é como se revelasse que a pessoa, por entender algumas coisas que passou, decidiu e achou melhor, então, seguir em frente. Ainda tem uma energia de conexão aqui? Tem, tá? Mas em grande parte, um bom trabalho já foi feito nessa questão da desconexão. Um bom trabalho já foi feito. Ainda que, retornando aqui, eu tive que parar porque me ligaram no meio do vídeo, mas a gente tem essa questão da carta do Sol trazendo a pessoa, tentando se movimentar e conseguindo, tá? Porque é o Sol, então responde favoravelmente. A pessoa está conseguindo fazer a desconexão, mas ainda sente algum tipo de ligação, porque a gente tem uma imperatriz aqui. E a imperatriz, ela traz o seguinte, ela também está olhando aqui para o lado do passado, né? Ela está mais direcionada para o passado. Então, dentro dessa leitura específica, que eu faço perguntas específicas sobre transição, a gente avalia quem está para um lado, quem está para o outro, certo? Por isso que eu falo, ainda tem aqui algum resquício, alguma ligação. E a imperatriz, ela é uma pessoa que muitas vezes vibra no lugar da teimosia ou da perseverança, aí depende se é para luz ou se é para sombra. Mas vamos colocar no sentido luminoso, tem uma perseverança aqui da pessoa. E a imperatriz, ela toma para si algumas atitudes e fala, agora eu me comprometo. Então agora, se eu quero me distanciar, eu vou me distanciar. Se eu quero fazer uma desconexão energética, eu vou fazer. A imperatriz tem muito poder nesse sentido. Ela fala uma coisa, ela faz. Então aqui a pessoa está muito engajada nesse projeto de desconexão, certo? Ainda assim, pode ser para um lado da sombra, em que na verdade pode vir aqui uma teimosia, né? Que às vezes a perseverança é uma linha tênue ali, pode flertar com a teimosia. Então a pessoa também pode estar sendo teimosa, que fala, não, vou viver do meu jeito, eu quero do meu jeito as coisas e eu vou seguir em frente. O que não é ruim necessariamente, é ruim para você se você ainda quiser uma conexão, lógico. Mas no sentido de que até a teimosia, ela também ajuda a gente a ir para algum lugar, certo? Pode até demorar, pode ser difícil, pode ser que essa pessoa nunca consiga 100% se desconectar, mas faz com que a gente se mova para algum lugar, tá? A carta da abundância aqui fala assim, nada falta, pois tudo tenho. Aqui a pessoa tendo a consciência do tipo, se eu não estou com você, no caso, que está ouvindo, eu sei que eu posso encontrar outra pessoa. Eu sei que eu posso me relacionar com outras pessoas do jeito que eu quero ou da forma que eu quero me relacionar.
eu sei que eu vou encontrar essa pessoa lá fora. Então a pessoa está muito bem em si, em fazer essa desconexão. Mas essa desconexão, ela só passa por uma reflexão aqui. A pessoa fez a reflexão com a carta do Sol. E a pessoa já tem mais força, já tem mais energia, por ser uma carta de Sol, para fazer esse movimento e chegar numa completude disso. Para chegar onde ela quer chegar, que é a desconexão energética. A desconexão do vínculo. Agora, preciso dizer o seguinte. As pessoas que passam na nossa vida, elas criam uma ligação energética. Essa ligação energética, ela não é simples de ser desfeita. Tem relações, tem pessoas que ficam no nosso campo energético, a ligação, por muito tempo. Mesmo a gente fazendo todos os movimentos necessários para se desprender, ficando com outras pessoas, se relacionando, namorando, casando, ainda assim ainda está lá um resquício da ligação energética, tá? Vou deixar isso claro aqui, porque eu vejo que a pessoa, ela, aqui, nesse caso especificamente, com a carta da Imperatriz, ela pode falar, superei, tô ótimo, tô ótima, sabe? Tô seguindo a minha vida em frente. E pode estar mesmo. Só que não é simplesmente seguir com a vida que a gente faz os desenlaces por completo, tá? Então, assim, se você vê a pessoa nesse sentido, e você ainda sente uma ligação, provavelmente a ligação não foi desfeita 100% ainda. A pessoa pode achar na cabeça dela que tá tudo certo. Mas ligação energética, gente, é algo que dá um trabalho. Nossa, demora, viu? Não é fácil não, ainda mais quando é uma relação assim muito intensa, uma relação antiga, uma relação que levou muitos anos, tá? É muito fácil você falar que tá de boa, que tá desconectado, mas lá no fundo ainda não. Principalmente se um ou outro ainda pensa, puxa energia e é assim, tá? Agora, a pessoa tá na intenção, a pessoa tá na atitude. E essa atitude aqui tem muita força. Ela pode conseguir sim em algum momento fazer a desconexão. Ainda não conseguiu 100%, tá? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos aqui para o grupo de número 2. Grupo de número 2, quartzo. Drusa de cristal. Gente, deu tilt. Essa pessoa está ligada a você? Essa pessoa ainda está ligada a você? Opa, tá caindo. Peraí. Imperador, nutrição e o enforcado. Essa pessoa aqui, ela pode falar que já está tranquila, que já está desconectada, que já está de boa, que já superou, mas no fundo não. Ainda está ligada a você. Ainda nutre sentimentos, desejos, lembranças, memórias, raivas, amores, tudo. Nutre tudo aqui. Pode ser de um jeito muito no mundo individual dela, no mundo escondidinho dela, porque a gente tem um enforcado, tá? O enforcado muitas vezes passa pelas coisas muito sozinho, né? A dor, a memória, a saudade, qualquer outro sentimento é vivido num nível muito solitário, muito dentro da cabecinha e do coração da pessoa, sabe? Às vezes as pessoas nem sabem, ainda mais porque a gente tem um imperador. Então a pessoa, ela se veste de uma altivez, ela se veste de tal forma e fala assim, não, eu sou imperador das minhas emoções, eu sou imperador dos meus sentimentos, eu sou imperador do que eu quero, do que eu não quero, sabe? Coloca uma banca, tô bem, tô ótimo, porém,
no fundo, ainda lembra, ainda dói, ainda sente saudade, ainda gosta, ainda tudo, tá? O enforcado traz um peso. Então eu vejo que essa pessoa ela pode nutrir os dois lados. Por isso que eu tô falando aqui. Nutre o amor, nutre a raiva, nutre o sentimento de saudade gostoso, mas também nutre ressentimento ou mágoa, tá? Então a pessoa ainda tá nesse processo interno dela. Mas aqui a pessoa sabe que não tem por que ficar mais colocando para fora isso que tá aqui dentro. Não tem mais porquê, não tem mais sentido. Por isso que ela vai pro imperador. Então o imperador, é como se o imperador fosse um exercício para ela se sentir viva de novo, para ela sentir assim, vou superar, sabe? A vida se abre para mim, vou viver, não vou ficar necessariamente ainda falando, ainda lembrando e comentando com as pessoas, sabe? Então eu vejo que a pessoa está fazendo um exercício consciente para ela se salvar aqui dessa ligação. Só que ainda está ligada, ainda está conectada, tá? Tá me vindo muito, por exemplo, vamos supor que vocês namoraram. E aí essa pessoa vai e fala assim, tá numa roda de amigos e os amigos começam a falar de relacionamento. E a pessoa calada, como se nunca se relacionou na vida. Não, porque ela sabe que se ela for falar, ela vai falar do relacionamento passado e ela não quer mais ficar falando de relacionamento passado. E aí a pessoa simplesmente se cala, não fala mais de ninguém, fica só ouvindo. Né? Tá me vindo muito esse aspecto aqui. A pessoa simplesmente fala, pra que eu vou acrescentar, sabe? Eu quero o novo, não quero ficar voltando no passado. E essas pessoas que estão ao meu redor estão falando de relacionamentos delas agora, né? E eu não quero virar e falar, não, mas é porque no meu relacionamento passado, olha, também, chega. Então, a pessoa, ela tá se colocando essa muralha, esse limite, esse não vou falar, não quero lidar, porque eu acho que eu já entendi que a vida já tá seguindo, a vida tá fluindo, eu não tenho que falar. Porque o imperador, ele é muito objetivo na fala, sabe? Então, ele não vai ficar se demorando no assunto e tal. Por isso que eu acho que a pessoa nem fala. Só que no fundo, quando a pessoa tá só, a pessoa ainda lembra, a pessoa ainda sente, a pessoa ainda tá conectada de alguma forma, tá? E às vezes aqui não tá falando que é sempre, não é sempre, mas a pessoa ainda se pega assim, pensando, né, relembrando situações, ficando com raiva de certas situações, ou então sentindo saudade de forma positiva. Então, eu não tô vendo que a pessoa tá confusa. É como se aqui a pessoa soubesse que tem hora e momento para tudo. E às vezes ela escolhe voltar na ligação. E às vezes ela escolhe se desconectar. Tô vendo consciência aqui. Mas que ainda tá ligada, ainda está ligada. Tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3, Raolita. Ele ou ela ainda está ligado ou ligada a você? Estrela. Enforcado de novo, vamos lá. Perspectiva. Olha, a pessoa ainda está ligada a você, sim. Ela está ligada. E essa ligação é uma ligação que para uns é karma, é uma ligação forte, sabe? É uma ligação de outras vidas, é uma ligação que realmente é difícil se desconectar, porque tem a questão da espiritualidade, mas também tem a questão do peso, da dor. Então vamos supor, às vezes vocês já viveram outras vidas, já se machucaram, podem continuar se machucando. Cada vez que machuca dói, porque tem uma ligação de um elo puro aqui, de um elo de um sentimento legal, um sentimento bacana, mas que quando vocês vêm para o mundo material, o ego, complicações, traumas, vem tudo à tona e vocês podem ainda se machucar. Porque, gente, não sei se vocês sabem, se vocês também podem não acreditar nisso, mas no mundo espiritual, a gente é mais sutil. No mundo espiritual, quando a gente sai ali daquela fase umbralina, né, e tudo, e a gente vai e tenta se reconstituir para poder renascer de novo e tudo,
a gente tem emoções mais equilibradas, a gente consegue ver as coisas de forma mais luminosa. E aí os sentimentos se revelam mais puros nesse lugar. Mas quando a gente encarna, quando a gente desce pra cá, aí, minha filha, a coisa descamba. Descamba muito fácil, porque vai vindo à tona processos pra gente amadurecer. E aí alguns encontros são difíceis, sabe? Mas no nível de espírito, tem a compreensão ainda da dificuldade. É claro que o espírito não é, ai, tá, fui para um lugar muito bom, me tornei um espírito muito bom, tipo assim, tô morando em alguma colônia espiritual e aí eu já sou bom então, 100%. Não, a gente ainda tem as dificuldades do nosso espírito tá ali impregnado na gente, nas nossas informações espirituais. A gente tem essas informações também das nossas dificuldades. E lá a gente também pode ser um pouquinho difícil de lidar, né? É só ver o filme Nosso Lar. Tem ego ali também, sabe? Mas a gente consegue ver as coisas, sentir, porque como ali a vibração é outra, a gente consegue entrar mais facilmente no estado de entendimento, de compaixão, de compreensão das coisas que nos aconteceram e de espíritos que talvez a gente tenha dificuldades em lidar quando encarna, sabe? Então tem isso também aqui em jogo, que a gente tem a carta da estrela. Então tem uma conexão forte, uma conexão que pode trazer os arrependimentos de coisas que fez errado e que sabe que a ligação é muito boa, é muito pura, é uma ligação que daria para ter um relacionamento legal, mas não conseguiu ainda por dificuldade de evolução de certas questões, certo? Então assim, aqui a pessoa tem essa consciência. E hoje ela tenta olhar para uma outra perspectiva, saiu a carta da perspectiva, e a carta do enforcado, ela ainda tá ligada a você. Ela ainda tá ligada, só que ela tá fazendo ou começando um processo de reflexão dessa ligação, das dificuldades, dos porquês. Então é uma pessoa que hoje pensa e repensa sobre a história de vocês, tá? Pensa e repensa mesmo. E está conseguindo ver os erros, hein? Isso é muito bom, isso é muito valoroso, né? A gente conseguir reconhecer também a nossa parcela de erro diante das relações, de que poderia ter sido melhor e não conseguiu. E a pessoa hoje consegue fazer esse exercício. Não estou falando que ela está fazendo de forma plena, vendo tudo, está se transformando, mas ela está começando a ter, ou já está conseguindo enxergar algumas coisas que antes era difícil para o ego dela entender e enxergar, sabe? Então isso tem o seu valor também. Pelo menos a compreensão. Às vezes a gente não vai conseguir mudar a nós mesmos, mas pelo menos a gente vai conseguir entender que acontece, né? Vai conseguir nomear sentimentos, vai conseguir entender que entra num padrão vicioso, num padrão que não é legal. Isso é favorável. Agora, essa pessoa está no início, ela está começando, ela está refletindo, ela está vendo. Às vezes o universo, a vida dela está mostrando esses sinais, aí ela está conseguindo ter a compreensão de fora, né? No mundo dela, quando ela vai para o mundo interior dela, ela começa a processar e entender certas coisas. Mas aqui a conexão ainda está forte, porém hoje ela está conseguindo compreender os erros principalmente. Compreender as dificuldades que carrega. E que faz muitas vezes contaminar relações que poderiam ser boas, tá? Porque às vezes tem uma relação ali que tá ali, a gente tá vivendo e ela pode ser muito boa, ela pode ser muito melhor, mas a gente entra com o nosso egão, com o nosso cabeção e põe tudo a perder, né? Mas isso faz parte também, é amadurecimento. Às vezes a gente precisa perder para aprender, muitas vezes aqui é na dor que a gente aprende. Infelizmente, não precisaria ser, mas ainda a gente consegue muitos ganhos pela dor. De compreensão, de conhecimento, de percepção, de ideias, sabe? De coisas que a gente precisa melhorar para um próximo. Ou, se for o caso, de retornar melhor, mais evoluído, mais amadurecido, mais trabalhado nessas questões, sabe? Bem, é isso. Essa leitura é para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!